A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus 13, no último livro de Hebreus, que nós estaremos os deveres sociais. O escritor, o autor do livro Hebreus, trazendo para nós os deveres sociais. Uma exortação, um ensinamento, um alerta para nossas vidas. Que diz assim, do 1 ao 6, diz assim. O tema é os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Por alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maus tratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentando-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Amém, amados? Aqui nós vemos que o escritor, o autor aos Hebreus, traz para nós os deveres sociais, para que nós possamos ser felizes, se colocarmos em prática, seja constante o amor fraternal. Primeiro veio o amor. Se nós amamos, os demais que nós iremos falar aqui, é fácil nós colocar em prática em nossas vidas. Por isso, é constante o amor. Embora, quando nós conhecemos uma pessoa, dizemos que amamos ela, de começo nós amamos, tal. Basta ela dar um erro. Basta ela errar um pouco para nós odiarmos ela mortalmente, odiar aquela pessoa. Então não existe, então não é amor. Então se nós buscarmos o Senhor, ela é falha, ela falhou, sim, nos machucou, nos feriu, mas eu continuo amando ela, vou orar por ela, por ele, vou orar por ele também. Por isso que diz assim, seja constante o amor fraternal. Esse amor tem que ser constante, porque falha nós vamos ver. Somente em Jesus, em Deus, nós não vamos encontrar falha nenhuma. Mas nós amamos aqui, nós perdoamos aqui. Isso seja constante em nossas vidas. Isso tem que estar constante em nossas vidas. Não se esqueçam da hospitalidade, ser hospitaleiros. Muitas vezes a pessoa fala, você tem dom de hospedar, você tem dom de hospedar as pessoas, tal. Mas nós também podemos praticar a hospitalidade. Começar, Senhor, me ajuda. Ser umas pessoas que eu possa saber hospedar as pessoas em minha casa, no meu lar. Dai-me sabedoria e graça. Amados, não é só aquela pessoa tem dom. Tem pessoas que têm já seu dom, uma facilidade, que nasceu assim. Tem uma facilidade, mas tem umas que já não tem. Mas então, não, porque não tem, que vamos cruzar os braços e deixar. Não. Vamos praticar a hospitalidade. Vamos praticar, vamos pedir para Deus, me ensina, Senhor. É como o amor fraternal me ensina a amar. E entra a falha do meu irmão, que eu continuo amando ele. Eu posso também praticar a hospitalidade também. Pois alguns praticando, sem o saber, acolheram anjos. Que nós praticamos. Eu não consigo, eu não falo, não. Com Jesus, tudo podemos, quando nós queremos. Na oração, pedindo ao Senhor ajuda. Lembre-se dos presos, lembra deles. Não esquecer dele nas nossas orações. Constantemente nós temos que estar orando pelos presos. Como diz assim, como se estivessem na cadeia ou na prisão com eles. Temos que orar por eles.
Temos que buscar por eles, pelas suas famílias também. Isso em oração. Não esquecer, lembrar deles. Como lembrar deles nas nossas orações? Aqueles que vão levar a palavra lá na prisão, na cadeia, para eles, que Deus os converta, que tira deles de lá, liberta totalmente eles e as suas famílias. Lembrar dos presos, irmãos, como se nós estivéssemos ali juntamente com eles. Dos que sofrem maus tratos, aqueles que sofrem maltratos também, como nós podemos lembrar deles? Orando por eles, Senhor, aqueles que são maltratados, crianças, adolescentes, jovens, que são maltratados pelo inimigo, açoitados pelos vendavais, pelos satanás, que tem tomado a vida deles, tem enchido eles de situações terríveis, são escravos do inimigo. Senhor, visitam eles, que são como se vocês mesmos fossem os maltratados. Não esquecer deles. E como não esquecer? Na oração, buscando por eles. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Digno de honra todo matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, sem mancha. Um casamento, um casal, que seja ele digno de honra, todos que seja o matrimônio bem como leito conjugal sem mácula, sem adultério, sem trazer outra mulher na hora do sexo para sua cama, sem trazer outro homem no sexo, na hora do sexo com o esposo para sua cama, porque estamos manchando o nosso leito. E nós vemos que também lá fora, saindo lá fora, manchando isso. Nós vemos aqui, que seja conjugal bem como leito conjugal sem mácula, sem mancha, porque Deus julgará os impuros adúlteros. Naquele dia, agora não tem julgamento, mas naquele grande dia será julgado os impuros adúlteros diante de Deus. Continua dizendo que a vida de vocês seja isenta de avareza, seja avareto, amando mais o dinheiro, amando coisas mais do que a Deus. Contente-se com as coisas que você tem, não seja cobiçosos, invejosos. Aqueles que têm, você também quer ter. Não seja avarentos. Avarento também é idólatras. Os avarentos são idólatras. Que não sejamos também avarentos. Contente com as coisas que nós temos, que Deus nos deu. Sejamos gratos por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem nos feito. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, de maneira alguma deixará nós. Nunca jamais o abandonarei. Deus não abandona. Então não é necessário que nós ficamos com espírito de avareza, de idolatria, cobiçando as coisas dos outros, invejando, porque Deus jamais nos abandona, nos deixa sozinhos. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Nada mais. Então isso são deveres sociais que traz o autor aos Hebreus para mim, para você, para todos nós, que nós colocamos em prática e que nós não viemos, como diz assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Deus, o nosso advogado, Senhor dos senhores, que está presente conosco todos os dias, como diz aqui, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus não abandona todos aqueles que buscam Ele. Assim que aquele também que não é crente, que não aceitou, Deus não é abandonado, está te esperando para que você corra, para que você tenha Ele como auxílio, que possa ter Ele como seu guardador. Olha, um beijo no teu coração, fique na paz de Cristo.